Em tempos de pandemia, perguntemos: será que Deus castiga? Acreditamos efetivamente que Deus é amor, misericórdia, bondade, justiça e mais outros atributos, e quer que todos os homens se salvem e atinjam a felicidade plena, pois Deus, acreditamos, é felicidade perfeita. Mas, se os homens se desviam do verdadeiro caminho, Deus pode, na sua bondade infinita, na sua providência, permitir ou até enviar castigos. Não poucas vezes se ouve dizer que Deus é só amor e ternura e, por conseguinte, não castiga. Vamos, por isso, através da Bíblia Sagrada, da tradição e do autêntico magistério da Igreja, provar se isso ou se essa afirmação está de acordo com a verdade. Sabemos que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Encontramos isto em várias passagens da Escritura, por exemplo, a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18, e Jesus veio também para destruir as obras do demónio, como está patente na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8. Por outro lado, também é certo, quanto mais os homens vivem contrários à lei de Deus, mais vivem escravos do pecado e do seu instigador, que é o demónio, ou Satanás. E este, por ódio à humanidade, reivindica os seus direitos perante Deus, a infligir sobre ela toda a sorte de males e castigos, e isto com a permissão da divindade. No magistério dos últimos papas, aparecem em diversas ocasiões menções importantes sobre as punições que Deus inflige à humanidade. Bento XVI, numa homilia a 26 de março de 2006, disse que nos livros das Crónicas no Antigo Testamento o autor sagrado propõe uma interpretação sintética e significativa da história do povo eleito, que experimenta a punição de Deus como consequência do seu comportamento rebelde. O templo é destruído e o povo exilado deixa de ter uma terra. Realmente parece ter sido esquecido por Deus, mas depois vê que através dos castigos Deus persegue um desígnio de misericórdia. Será a destruição da cidade santa e do templo? Como foi dito, será o exílio que toca o coração do povo e o faz voltar para o seu Deus, para o conhecer mais profundamente. Pensando nos séculos passados, podemos ver como Deus continua a amar-nos através dos castigos. Os desígnios de Deus, também quando passam através das provações, têm sempre por finalidade um êxito de misericórdia e de perdão. Fim da citação. São João Paulo II, em 1978, havia afirmado anteriormente e de modo peremptório, lembro-lhes que Deus castiga as más ações dos homens. E recentemente o próprio Papa Francisco recordou ao secretário-geral das Nações Unidas, numa mensagem de 2 de dezembro de 2019, que existem condutas que clamam o castigo de Deus. A própria Congregação para a Doutrina da Fé, numa instrução sobre as orações para pedir a cura, no número 1, recordou que no Antigo Testamento Israel tem a experiência de que a doença está misteriosamente ligada ao pecado e ao mal. Entre os castigos com que Deus ameaça o povo pela sua infidelidade, as doenças ocupam um espaço de relevo. O doente que pede a Deus a cura reconhece que é justamente castigado pelos seus pecados. Fim da citação. Na Sagrada Escritura ou na Bíblia temos muitas passagens que ajudam a fundamentar e a iluminar o nosso tema. Por exemplo, no livro dos Salmos está escrito: Senhor Deus de justiça aparecei. Levantai-vos, julgai a terra, dai aos soberbos o que merecem. Eles magam, Senhor, o vosso povo e oprimem a vossa herança. E dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não presta atenção. Não pode castigar a quem educa as nações? Quem ensina aos homens a ciência? O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe como são vaos. Encontramos isto no Salmo 93, nos versículos 1 a 2, 5 e 7, 10 a 11. Senhor Deus dos exércitos, até quando herdareis em cólera a pesada oração do vosso povo? Do Salmo 79, versículo 5. E do Salmo 80, versículos 14 e 15. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, num instante esmagaria os seus inimigos, deixaria cair a mão sobre os seus adversários. E no livro de Jeremias, capítulo 11, versículos 9 a 14, está escrito:
Os habitantes de Judá e de Jerusalém volveram às iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir as minhas palavras, indo eles também atrás de outros deuses, a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que haviam firmado com os seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor, vou descarregar sobre eles uma calamidade, da qual não poderão escapar. E quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses, ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão no momento da catástrofe, porque, ó Judá, possuis tantos deuses, quantas são as tuas cidades. E quantas ruas tens em Jerusalém, tantos altares de infâmia, ergueste para neles queimar ofrendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo da sua desgraça, quando clamarem por mim, não os escutarei. Fim da citação. O grande apóstolo dos gentios, São Paulo, ao falar dos pecados de impureza, adverte: quem toma vingança de tudo isto é o Senhor, porque Deus não nos chama à impureza, mas à santidade. Isto na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Caros amigos, temos de facto de reconhecer que vivemos tempos de grande depravação e imoralidade. Propaga-se a pornografia, a prostituição, adultério, fornicação, masturbação, homossexualidade, pedofilia, etc. Por outro lado, vivemos também em tempos fortes do chamado materialismo capitalista, que é o novo paganismo, e entendemos que foi a grande arma do inimigo maligno para levar as sociedades inteiras ao ateísmo e à indiferença religiosa. No entanto, acreditamos que, segundo mensagens de Nossa Senhora, que está próximo do seu fim. Também podemos perguntar porquê toda esta situação. Porque, na verdade, a história da humanidade é continuamente marcada por esta luta incessante entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e Satanás. E quando o mal se manifesta, naturalmente, isto traz graves consequências. Temos ainda outras afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Deus, no seu amor redentor, castiga assim os pecadores, visando a sua conversão e o seu arrependimento, pois os bens temporais estão subordinados aos espirituais. Nosso Senhor afirma no Evangelho de São João, o apóstolo do amor: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, quem recusa a crer no Filho não verá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 36. E São Paulo, o mesmo que escreveu o hino à caridade, na primeira carta aos Coríntios, escreveu também: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, pela injustiça aprisionam a verdade. Da carta aos Romanos, 1º capítulo, versículo 18. E na carta aos Hebreus está escrito: quais foram os que se revoltaram depois de o terem ouvido? Não foram todos os que saíram do Egito sob a direção de Moisés? E contra quem esteve Deus irritado durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que tinham desobedecido? Quanto maior o castigo pensais, vós, que merecerá o que calcar aos pés o Filho de Deus, e tiver considerado como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e tiver ultrajado o Espírito que dá a graça. Da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29. O Senhor corrige os que ama e açoita todos aqueles que reconhece por filhos. Também desde uma carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Aos Efésios escreve o apóstolo: gentios, porque sabei bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus, e ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. O capítulo 5, versículos 5 a 6. No Apocalipse, diz São João: vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque por elas é que se deve consumar a ira de Deus. No Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Também Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Apresentamos apenas algumas passagens da Sagrada Escritura que fundamentam o nosso tema, embora haja muitas outras que os interessados podem ler e constatar. O Dicionário Cultural da Bíblia das edições Loyola, na página 207, diz explicitamente que na Bíblia a peste designa todas as epidemias assustadoras e é muitas vezes anunciada como um castigo divino. Fim da citação.
Percebemos que no magistério tradicional a realidade dos castigos de Deus é tida como evidente. Nossa Senhora de Fátima, a 13 de julho de 1917, disse: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. E de facto assim aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Portanto, Nossa Senhora deixou bem patente que as guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. E no livro do movimento sacerdotal mariano está escrito: agora anuncio-vos que chegou o tempo da grande prova, porque tudo aquilo que vos predisse se realizará nestes anos. Está para acontecer a apostasia, esclarece que a apostasia é o repúdio da verdadeira fé, e o grande cisma na Igreja, e o grande castigo que vos pré-anunciei neste lugar já está à porta. Deixará fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída. Aqueles que sobreviverem vigiarão os mortos, porque haverá desolação, morte e destruição por toda a parte. Por isso te quis aqui, mais uma vez, meu pequeno menino, porque deves dizer a todos que a hora do castigo chegou e que deveis entrar todos o mais depressa possível no refúgio seguro do meu coração imaculado, para seres protegidos e salvos. Entramos então no coração imaculado de Maria, fazendo a consagração a este coração, rezando o terço. É uma das formas normais, de facto, de entrarmos neste refúgio seguro e caminho que nos leva a Deus. Depois deste parêntese, continuemos. Voltai para vossas casas, meus filhos prediletos, e levai a todos esta minha mensagem como um supremo apelo da vossa Mãe Celeste, que a todos vos chama e vos reúne sob o seu manto, para seres consolados e defendidos por ela durante as provas dolorosas destes vossos últimos tempos. Mensagem de 15 de setembro de 1993. Com a exceção dos últimos anos e da parte de certos teólogos, a Igreja ao longo dos séculos sempre acreditou que a fome, guerras e a peste são castigos divinos. Por conseguinte, queremos que Deus Nosso Senhor, embora não deseje o mal, está a fazer justiça com a pandemia do chamado bichinho, pois Deus permite que Satanás castigue os homens por causa do seu pecado, pois nada acontece sem a sua autorização. Queremos ainda que Satanás tem poder para suscitar calamidades de vária ordem, tais como guerras, tempestades, revoluções, fomes, pestes, pandemias, terremotos, etc. No livro de Jó, no Antigo Testamento, isto está bem patente. Convertamo-nos, por isso, rezemos e façamos penitência, inclusive façamos uma boa confissão para nos libertarmos dos pecados mortais e veniais, e se porventura ainda não é possível devido à pandemia, se há a consciência de se ter pecado mortal, faça-se um ato de contrição, que, como sabemos, pode ser perfeita, ou perfeito, ou imperfeito, com o propósito de se receber o sacramento da reconciliação quando for possível. Lembremos que a maior dignidade do cristão é viver na graça de Deus. Foi para isso que Nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, veio ao mundo e morreu numa cruz e ressuscitou. Lembro que os atos do penitente são o exame de consciência, feito à luz dos 10 mandamentos de Deus, o arrependimento, o propósito de emenda, a acusação íntegra dos pecados em número e espécie e a satisfação ou a penitência. Este tempo de limitações devido à pandemia que estamos a viver permite-nos exercitar o silêncio, que é uma forma também de amar a Deus, porque o silêncio permite ouvir Nosso Senhor, que é a fonte do bem, todo o amor, que é a palavra, a comunicação por excelência. Terminamos esta nossa exposição com uma citação do Catecismo Romano, precisamente acerca do juízo universal. Cristo Nosso Senhor lançará um olhar de jubilosa complacência para os justos colocados à direita e com extremos de bondade lhes dirá a seguinte sentença: Vinde benditos, meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Não se poderá ouvir palavras mais suaves do que estas. Assim há de averiguá-lo quem a comparar com a condenação dos maus. Quem levar em conta que tal sentença chama os homens bons e justos, da labuta ao descanso, deste vale de lágrimas aos cimos da alegria, das tribulações à eterna bem-aventurança que eles mereceram por suas obras de caridade. Sentença dos maus, volvendo-se então para aqueles que estarão à esquerda, lançará sobre eles o rigor da sua justiça, usando das palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado ao demónio e seus anjos. As primeiras palavras, apartai-vos de mim, exprimem a maior das penas que atingirá os maus quando forem lançados o mais longe possível da presença de Deus, sem que os possa consolar a esperança de virem jamais a gozar de um bem tão perfeito. Esta é a pena que os teólogos chamam pena de dano, porque os réprobos no inferno ficarão para sempre privados da luminosa visão de Deus. O acréscimo malditos agrava-lhes a miséria e desgraça de uma maneira pavorosa.
Se na verdade, ao serem escorraçados da presença de Deus, fossem pelo menos julgados dignos de alguma bênção, não há dúvida que nisso poderiam ter grande consolação. Mas como não lhes é dado esperar consolo semelhante para mitigarem a sua desgraça, de pleno direito, a justiça divina os perseguirá com todas as maldições a partir do momento em que são inteiramente repudiados. À pena dos sentidos, seguem-se então as palavras para o fogo eterno. Esta segunda espécie de tormentos chamam os teólogos pena dos sentidos, porque empolga os sentidos do corpo, como acontece nos açoites, flagelações e outros géneros de suplícios mais pesados. Não é para duvidar que entre eles a tortura do fogo causa a mais intensa sensação de dor. Como tal suplício deve durar para todo o sempre, temos nessa circunstância uma prova de que o castigo dos réprobos ou condenados concentra em si todos os suplícios possíveis. Mostram-nos com maior clareza as últimas palavras da condenação, que foi preparado para o demónio e seus anjos. Por inclinação nossa, não sentimos tanto os sofrimentos quando temos algum parceiro a repartir connosco o infortúnio, e que até certo ponto nos assiste e conforta com a sua prudência e bondade. Qual não será, porém, a miséria dos condenados, uma vez que em tantas aflições não poderão jamais apartar-se da companhia dos mais perversos demónios. Muito justa será naturalmente a condenação que Nosso Senhor e Salvador há de proferir contra os maus, porque eles vilipendiaram todas as obras de verdadeira piedade. Não deram de comer nem de beber ao faminto e ao sequioso, não agasalharam o peregrino, não cobriram o desnudado, não visitaram o preso nem o enfermo. Frutos destas verdades, obrigação de pregá-las. São estas as verdades que os pastores devem muitas vezes inculcar aos ouvidos do povo cristão. Quando aceita com espírito de fé a verdade que vai neste artigo de fé, ela tem grande virtude para refriar as depravações da alma e para arredar os homens do pecado. Por esse motivo, diz o livro do Eclesiástico, em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Recordo que os novíssimos são a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Portanto, fim da citação da página 149 do Catecismo Romano. No juízo ou julgamento, quer particular, quer universal, cada um vai ser julgado pela forma como amou. Como diz São João, não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o irmão ou a irmã que vemos. E a melhor forma de concretizarmos a vivência do mandamento do amor ao próximo é pela vivência das obras de misericórdia, quer corporais, quer espirituais. Esclareço também que, sendo o homem um ser composto, ou um ser unitário, composto de corpo e alma, a alma é mais importante que o corpo, pois só salvando a alma é que se pode ser eternamente feliz. Neste sentido, as obras de misericórdia espirituais são mais importantes que as obras de misericórdia corporais. Quem quiser saber concretamente quais são as obras de misericórdia, podem consultar a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica ou o compêndio do mesmo Catecismo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua e nossa Mãe, Maria Santíssima.